Olá, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que bom podermos estar aqui para mais um estudo bíblico, um estudo da Palavra de Deus, para as nossas escolas bíblicas dominicais, para os nossos encontros de reflexão da Palavra do Senhor. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre evangelismo pessoal e missões. A lição é por demais importante porque trata de algo que faz parte do cerne da vida da igreja. Nesta lição, que será fundamentada na terceira epístola de João, nós avaliaremos 3 aspectos desta tarefa da igreja. Na introdução, logo, veremos que o evangelismo pessoal é a atividade de testemunhar de Cristo inerente a cada membro da igreja, ou seja, todos nós fomos chamados a essa tarefa, e independente do cargo que ocupemos, desde que sejamos membros do corpo de Cristo, somos chamados a evangelizar. Isso não tem a ver com nenhum título, com nenhum cargo, com nenhum ofício. E o evangelismo pessoal é uma forma de missões que as igrejas locais devem infundir sempre nos seus membros, desde crianças. Iniciar as crianças na prática do evangelismo é algo de suma importância para a vida da igreja, para que elas cresçam com a consciência de que é necessário fazer Cristo conhecido por todos, em todos os lugares. Logo no início, no primeiro tópico da nossa lição, veremos como primeiro aspecto da tarefa de evangelização pessoal e missões da igreja, o apego à verdade. A igreja deve ser apegada à verdade, porque a verdade do evangelho não pode ser colocada em segundo plano na igreja, muito pelo contrário, ela é a razão de ser da igreja. A igreja é pautada na verdade, a igreja nasce da verdade, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é caminho, verdade e vida, Ele é a verdade e a única verdade existente no mundo. A igreja nasce da verdade, que é o próprio Deus também, a Trindade é a verdade, e nós podemos confirmar esse fato em Deuteronômio 32, no versículo de número 4. Essa verdade que é mostrada desde a criação e compartilhada num relacionamento que objetiva a vida eterna, como também Pedro nos ensina em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Logo, gente, a igreja deve ser apegada única e exclusivamente à verdade do Evangelho e, sob hipótese alguma, deverá misturar essa verdade com qualquer outra coisa, porque qualquer mistura termina em corrupção, né? E, obviamente, em corrupção plena, como também a palavra de Deus nos ensina no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, versículos 1 a 8. O trabalho da igreja é testemunhar de Jesus, anunciar com toda a ousadia o Evangelho de Jesus Cristo, para que todos tenham a oportunidade de acesso pela fé a esta mesma graça. E isto é possível, isso só é viável mediante o apego da igreja à verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Consequentemente, a igreja então praticará o evangelismo pessoal, que é algo do cotidiano da vida do povo de Deus. É normal que a gente se apegue àquilo que nos conquista. Então, quando uma pessoa nos conquista, quando alguém faz amizade conosco e essa pessoa nos conquista, nós queremos que os nossos melhores amigos também conheçam essa pessoa. E nós dizemos: rapaz, você precisa conhecer o fulano, eu conheci essa pessoa, que pessoa extraordinária, então logo a gente tem a oportunidade, eu vou te apresentar a ele, eu vou te apresentar a ela, você vai ver que coisa maravilhosa, que pessoa agradável. Ora, se isso é verdade em relação aos nossos relacionamentos interpessoais com outras pessoas, qual é a pessoa mais agradável, o melhor amigo e aquele que mais agrega valor a nós, senão Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Logicamente, aqueles que realmente foram conquistados por Jesus, normalmente vão querer compartilhar seu conhecimento de Jesus com outras pessoas, porque querem que os seus melhores amigos e querem que as outras pessoas conheçam Jesus também, porque Jesus é maravilhoso. Então, aqueles que realizam o trabalho da evangelização pessoal cultivam bons relacionamentos com as outras pessoas. São cristãos agradáveis também, que cultivam bons relacionamentos e que mantém a sua fidelidade a Jesus em toda e qualquer área da sua vida, tanto em relação às suas palavras como em relação às suas atitudes. E isso torna o seu testemunho muito mais eficaz, porque
tudo aquilo que ela fala é confirmado, corroborado pelas suas atitudes no dia a dia, pelo seu jeito de ser, pela sua maneira de se comportar diante de todos. Então, todos os cristãos devem ser evangelistas no sentido da proclamação de Jesus aos perdidos, todos nós, de forma prática e constante. Há o dom e o ministério de evangelista, que é bem específico, que direciona a pessoa para um trabalho integral dentro dessa área. Porém, todo cristão é chamado para ser evangelista. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, fala do dom ministerial de evangelista. Mas também, escrevendo a Timóteo, ele diz que Timóteo deve fazer o trabalho de um evangelista, sendo que Timóteo é um pastor da igreja. Lucas, em Atos, chama Filipe, o diácono, de o evangelista, porque ele era um homem que estava sempre evangelizando e testemunhando de Jesus. Então veja que, a despeito do ofício ministerial de pastor, no caso de Timóteo, e de diácono, no caso de Filipe, ambos deveriam fazer o trabalho de evangelista e ambos faziam, como podemos ver no caso de Filipe em Atos. E para continuar, ganhar almas através do evangelismo pessoal para a igreja é pescar, é buscar, usando os termos que nosso Senhor Jesus usava, né, no dia a dia dele com os discípulos. E é pescar e buscar filhos que o Pai deu a Jesus e que ele não perderá. Nós não sabemos quem vai ou quem não vai se converter. Não é nossa tarefa saber, não é nossa tarefa promover a conversão de ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nossa tarefa é anunciar Jesus com amor, com apego à verdade e com fidelidade. E o restante a gente confia ao Espírito Santo, porque essas pessoas serão trabalhadas pelo Espírito Santo. E aí a resposta dela ao Evangelho já não é mais uma responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é levar o Evangelho, é fazer a evangelização. Bom, logo em seguida, passamos para a tarefa de missões. O que é a tarefa de missões? A igreja local, ela é uma extensão da missão de Deus. A missão de salvar o mundo não é nossa, é de Deus. Deus estabeleceu para si uma missão, a missão de trazer salvação aos homens. E ele cumpre essa missão. Ele estabeleceu para si essa missão em Gênesis 3,16, e em toda a revelação, essa missão de Deus vem sendo corroborada. E o Senhor então forma Israel, para que através de Israel ele pudesse ser conhecido entre as nações e os homens pudessem ser salvos por ele. Israel falha e rejeita sua missão, então o Senhor funda a igreja, e a igreja hoje é a anunciadora do Evangelho de Jesus, e é aquela que serve como instrumento de Deus para que ele possa, através de nós, salvar vidas, salvar os homens. Essa é a missão da igreja como instrumento de Deus. A missão da igreja deve ser a propagação da essência do que é ser igreja. O que é ser igreja, então? Ser igreja é ser instrumento de Deus para seu testemunho ao mundo. Isso é ser igreja. A igreja é um instrumento de Deus através do qual ele se revela ao mundo. Irmãos, pense que privilégio. Deus se revela ao mundo através de mim e de você, da igreja, e através de nós ele traz pessoas à salvação. Essa é a grande missão da igreja. Por isso ser igreja é fazer missões, porque ser igreja é ter consciência da missio Dei, da missão de Deus através de nós. Ter consciência de que nós somos os instrumentos através dos quais Deus está levando salvação aos homens. Que coisa maravilhosa. Também, é trabalho da igreja preparar os seus filhos para a tarefa missionária. O que vai ser desenvolvido, o que vai acontecer longe dos olhos da igreja, longe dos olhos de todos os irmãos no campo missionário, deve ser confiado a pessoas em quem se confia muito. Logo, essas pessoas devem ser devidamente preparadas pela igreja, desde a sua mais tenra idade e durante a sua juventude, para servirem ao Senhor. Devem ser pessoas de grande integridade, de grande apego à verdade, porque estarão longe dos olhos de todos e deverão ali então portar-se integramente para a glória de Deus. E é nosso trabalho, como igreja, estar fomentando cada vez mais a formação de homens e mulheres maduros, espiritualmente fiéis, para que possam servir ao Senhor nos campos missionários, além das nossas fronteiras locais, além do âmbito da igreja local, para onde o Senhor então quiser separar e enviar
os nossos irmãos, como ele fez em Atos 13, com a igreja de Antioquia, separando Barnabé e Saulo para aquela obra. E é óbvio que a igreja que se encarrega de enviar essas pessoas deve ter um compromisso com essas pessoas de ordem financeira, de ordem espiritual e de ordem emocional, acompanhando essas pessoas, dando a elas suporte, fazendo contato com eles, para que não se sintam tão solitários no campo, estando com eles emocionalmente presentes, estando com eles em todo o tempo por meio de mensagens, de cartas ou o que quer que seja possível, porque há lugares onde ainda não é possível a pessoa receber e-mails, mensagens, então você vai ter que enviar correspondência. É verdade, ainda há lugares no mundo assim. Nós precisamos sim manter esse contato e dar esse suporte, além do suporte financeiro, suporte emocional, suporte financeiro, suporte espiritual, de oração pela vida dos nossos irmãos e irmãs no campo missionário. Essas pessoas devem sim estar no campo totalmente seguras, despreocupadas em relação às questões da sua vida, porque sabem que há na retaguarda uma igreja verdadeiramente comprometida com elas. E por fim, o apego à verdade, que é o DNA da igreja, a marca da igreja, é verificado por meio das pessoas que realmente testemunham de Jesus, que realmente vivem o Evangelho e levam adiante. A missão da igreja é uma missão de fazer a verdade de Deus conhecida em todo mundo, e ela só será feita por pessoas que de fato vivem essa verdade na sua integralidade, tanto no ambiente do evangelismo pessoal, que se refere ao contorno da igreja local, a região da igreja local, como no ambiente de missões, que se refere a lugares distantes da igreja, para onde o Espírito Santo determinou que a igreja enviasse seus servos. Que assim o Senhor nos abençoe cada dia mais como igreja, para que possamos servi-lo com integridade, pureza de coração, para louvor do teu santo nome, e que a obra de Deus continue crescendo através da grande missão que o Senhor está realizando através das nossas vidas. Um forte abraço e que Deus te abençoe.